Olá, sejam todos muito bem-vindos ao DAEF, Descomplicando a Educação Financeira. Meu nome é Felipe Torres e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre noções básicas de economia para investidor. Esse tema que é de extrema importância não só para a parte de educação financeira, mas também para o momento em que nós vamos ali começar a realizar os nossos investimentos. Se esse tema te interessa, já peço para que você fique com a gente aqui nesse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais, DAEF.oficial. Depois da vinheta, a gente começa a falar sobre o tema de hoje. Até mais! Dando início então ao vídeo de hoje, vamos falar sobre noções básicas de economia para investidor, que é um tema de fundamental importância não só para a parte de educação financeira, mas também para no momento ali em que nós estivermos com nossas finanças já todas organizadas e começarmos a poupar e a rentabilizar esse nosso dinheiro poupado, certo? Então vamos lá, taxa Selic. O que seria essa tão famosa taxa Selic, né? Então ela é uma das formas de se realizar a política monetária e aí é a forma mais conhecida, né? Existem outras formas que não vem ao caso aqui a gente entrar em detalhes dessas outras formas, mas a mais conhecida seria a questão da elevação da taxa Selic ou a redução dessa mesma taxa, tá? E aí, à medida que eu elevo ou reduzo essa taxa Selic, eu estou mexendo com a quantidade de dinheiro que eu tenho na economia, que eu tenho no mercado. E aí isso daí vai influenciar na questão da elevação ou da redução da inflação, como a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? E aí existem dois tipos de Selic, tá? A Selic meta, que é a Selic que vai ser ali definida pelo Banco Central, e a Selic over, tá? Que é a Selic que é colocada em prática ali realmente no mercado. E aí, somente a título de curiosidade, historicamente, a diferença, né, de uma para outra, da over para meta, fica aproximadamente em 0,10%, tá? Então a Selic over ela é 0,10% menor do que a Selic meta. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Banco Central foi lá e estipulou a taxa Selic em 4%. A Selic over estaria em 3,9%, porque seria 0,10% ali abaixo, historicamente, esse valor, tá? E aí, como é que funciona, né, essa questão da Selic com a inflação? Por que a Selic tem a ver? Se eu reduzo a Selic, vai aumentar a inflação? Se eu aumento a Selic, a inflação reduz? Como é que isso daí funciona, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que existe uma empresa que ela vai fazer um determinado investimento. E aí, para ela fazer esse investimento, ela vai investir ali, vamos imaginar, R$1 milhão, tá? Comprar uma máquina, enfim, fazer algum tipo de investimento ali, visando ali aumentar ali a sua lucratividade. E aí vamos imaginar que esse investimento de R$1 milhão, ela consiga ter ao ano um rendimento de 10%. Tá? Então ela vai investir esse R$1 milhão e aí no final daquele ano, com o aumento da produtividade e tudo mais, ela terá ali um acréscimo de 10% ali na sua lucratividade. Por outro lado, vamos imaginar que a taxa Selic ela esteja a 9%. Tá? Então, o empresário, né, ele teria ali um aumento de 10%, se ele investisse esse R$1 milhão, mas se ele aplicasse esse R$1 milhão, ele teria ali a rentabilidade sem risco, quer dizer, sem risco não, mas com um risco extremamente baixo, né? Se a gente estivesse falando aqui, por exemplo, num Tesouro Selic, que é considerado ali um investimento de menor risco que nós temos no país, vamos imaginar então que ele investisse ali esse 1 milhão para receber esses 9%.
O que compensa mais? Eu correr esse risco de investir 1 milhão em um maquinário, na ampliação de uma fábrica, enfim, na reforma ali de alguma estrutura ali, de determinado comércio, de determinada empresa, e a minha projeção é que eu tenha 10% de aumento nessa minha lucratividade. Por que eu falo projeção? Porque não é certeza que eu terei isso daí, né? Existem riscos inerentes ali ao negócio. Ou eu pegar esse mesmo 1 milhão e investir e aplicar ali no Tesouro Selic, onde eu vou ter uma rentabilidade, por exemplo, de 9%. Reparem, o meu risco-retorno do Tesouro Selic, ele compensa muito mais do que eu investir esse valor para poder ampliar essa minha fábrica. Tá? E aí o que acontece? Assim como esse empresário vai optar por aplicar esse dinheiro ao invés de investir na fábrica dele ou no comércio dele, diversas outras pessoas farão essa mesma análise e também terão essa mesma conclusão, que mais vale eu aplicar esse valor em determinado investimento, que eu vou ter um risco muito baixo, do que fazer um investimento em uma fábrica ou em alguma empresa, abrir algum estabelecimento comercial, enfim, alguma coisa assim. E aí, se todo mundo começa a ter essa ideia de aplicar o dinheiro, o que acontece? A quantidade de dinheiro que eu vou ter circulando no mercado, ela vai reduzir, porque todo mundo vai estar tendo a opção de aplicar esse dinheiro, e aí principalmente os bancos também, porque os bancos também, as instituições financeiras vão querer ali comprar títulos públicos e assim vai. E dessa forma, se essa instituição financeira, ela começa a optar por investir ao invés de dar crédito, né, para que o empresário ali aumente a fábrica ou compre um outro maquinário e por aí vai, o que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade menor de dinheiro circulando naquele mercado, naquela economia. E aí, eu tendo uma menor quantidade de dinheiro circulando naquela economia, consequentemente, eu vou fazer com que os preços daqueles produtos sejam reduzidos. E aí, por isso que eu aumentando a minha taxa Selic, eu consigo ali controlar a inflação. Tá? E aí o contrário também é verdadeiro. Né? Se eu reduzo essa minha taxa Selic, o que vai acontecer? O empresário, ao invés de aplicar, naquele exemplo que a gente deu, ele vai optar por investir no negócio dele. Ele investir no negócio dele, ele vai produzir mais, ele produzindo mais, ele vai colocar mais produto no mercado. E aí os outros empresários também irão pensar da mesma forma. Né? Irão colocar mais produtos no mercado. E o banco e as instituições financeiras, o que vai acontecer? Ela, ao invés também de optar por comprar o título público, né, que como foi dado ali naquele nosso primeiro exemplo, quando a taxa Selic ele estava mais alta, agora com a taxa Selic baixa, ele vai preferir estar emprestando dinheiro para terceiros do que estar investindo ali em títulos públicos. E aí, se ele começa a facilitar o crédito para as pessoas, o que vai acontecer? Eu vou começar a botar mais dinheiro em circulação. Eu botando mais dinheiro em circulação, consequentemente, eu vou ter ali um aumento da inflação. Então, é dessa forma que a taxa Selic ela vai influenciar nessa questão da inflação, certo? Depois, CDI, né? A gente escuta muitas pessoas falando a taxa CDI é de tanto, o banco está pagando tanto da taxa CDI, não sei o quê. Mas o que seria o CDI, né? Um certificado de depósito bancário, o que seria isso daí? Os bancos, né, por as instituições financeiras, enfim, não só banco, mas as instituições financeiras como um todo, elas trabalham da forma ali de transferindo dinheiro de uma para outra. Né? Então, por exemplo, o banco A empresta dinheiro para o banco B, que empresta dinheiro para o banco C, que toma dinheiro emprestado do banco A. Então, todo dia tem esse tipo de negociação. E aí, quando termina o expediente ali bancário, as instituições financeiras não podem ter saldo negativo.
Então aí, se, por exemplo, vamos imaginar que em determinado dia haja uma quantidade maior de saques do que de depósito. Então aquela instituição financeira vai terminar com o caixa negativo. Nesse caso, ela vai ser obrigada a pegar empréstimo com uma outra instituição financeira para que ela possa ali zerar ali o seu caixa e ficar no 0 a 0 e não fechar ali o seu caixa no saldo negativo. E aí o que seria, né, esse certificado de depósito bancário? Ele vai ser uma média ponderada desses empréstimos, né, que são realizados ali entre os bancos, e aí baseado nessa média ponderada eu vou ter uma taxa. Então, essa taxa que é considerada a taxa DI, que aí sim, a taxa DI, ela vai ser utilizada ali para a questão, por exemplo, 100% do CDB pagando 100% do CDI, uma debênture pagando 90% do CDI. Então, a taxa DI, sim, ela é uma taxa que vai servir de referência para os investimentos que eu vou fazer ali em renda fixa, tá? Mas não é a taxa CDI, mas sim a taxa DI, tá? E aí, como a gente já havia falado, a taxa DI é o principal indexador da renda fixa aqui no Brasil, tá? Depois nós vamos falar sobre taxas, tá? E aí nós temos aqui taxa nominal e taxa real, que também é um conceito extremamente importante para quando a gente estiver focado ali na parte dos investimentos. O que seria a taxa nominal? A taxa nominal é o retorno que o investidor recebe durante um período. E a taxa real é o aumento do poder de compra que o investimento traz. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha ali um título pré-fixado pagando 10% ao ano. Tá? Esse valor vai ser o valor nominal. Tá bom? E o que seria a taxa real? Vamos imaginar então que esse título que está pagando 10% ao ano, mas naquele ano eu tive uma inflação de, vamos imaginar, 7%. Tá? Então eu tenho que fazer o cálculo para saber qual realmente vai ser o aumento no meu poder de compra baseado na inflação que eu tive naquele período, que nesse exemplo que a gente deu foi de 7%. E aí, só para a gente poder aqui ficar mais claro para vocês poderem entender, só fazer a conta aqui rapidinho. Então vamos lá, um exemplo que a gente deu, né, foi de 10%, né, que eu tinha dado ali. Então eu vou botar 1.1, porque seria 1 mais 0.10, que seria de 10%, divididos por 1.07, que seria 1 mais 0.7, que seria de 7%. Vou dar o Enter, e aí depois eu vou tirar 1, tá? E aí chegando aqui eu vou multiplicar por 100. Então o que acontece? Se a gente fizer a conta, né, pegando 10 e diminuindo 7, a gente vai achar o valor de 3%, né? O que não é o valor condizente. O valor correto seria esse daqui, 2,8, vamos dizer 2,8%. Né? Não seria então 3%, mas sim um valor de 2,8%. Tá? Então é importante a gente saber calcular, né, essa questão da taxa real para que a gente consiga ali saber o quanto que a gente teve de ganho realmente naquele período, certo? E para a gente poder terminar o vídeo de hoje, a gente vai fazer aqui a diferença de juros simples para juros compostos. Tá? Juros simples, qual que seria ali essa questão dos juros simples? Eles vão ser pagos somente sobre o capital principal. Eles são também conhecidos como juros não capitalizados. Então, eu não vou ter a incidência de juros sobre juros, a famosa bola de neve positiva, né, que a gente fala. Porque a bola de neve positiva ela vai ocorrer aqui nos juros compostos, que após cada período de capitalização serão incorporados ao capital principal os juros, e aí
os próximos juros irão render em cima daquele valor ali que já foi acrescido dos juros no primeiro momento, tá? Que seriam os juros sobre juros ou juros capitalizados. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vou pegar aqui a calculadora novamente. Então vamos lá, vamos abrir aqui então a calculadora. Vamos imaginar aqui, para esse exemplo aqui do juros simples, que eu tenha R$1.000 para investir e eu vou aplicar ele com uma rentabilidade de 12% ao ano, tá? Então vai ser vezes, o que me daria R$1.120 ali no período de um ano, tá? Então reparem, eu peguei R$1.000 e multipliquei direto por 12%. Esse seria a fórmula de calcular juros simples, investimentos ali com juros simples. Já os juros compostos, qual é a diferença? Vamos imaginar que ao invés de 12% ao ano, eu tenha 1% ao mês, tá? Os mesmos R$1.000. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar esse valor por 1,01, que vai me dar 1.010, né? No primeiro mês. Depois, no segundo mês, de novo, eu vou multiplicar por 1,01. Reparem que no primeiro mês eu tinha ganho R$10 de rendimento, certo? Aqui eu já ganhei R$10,10, justamente por conta da situação que esse segundo mês, quando os juros incidiram, eles incidiram em cima de 1% que tinha rendido no mês passado. Então, se no terceiro mês, né? De novo, aqui no terceiro mês agora, vamos botar de novo 1,01. Reparem, ao invés de ser R$10,10, como foi no exemplo anterior, agora foi aqui R$10,20, né? Então, para hoje, era isso que nós tínhamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, peço que, por favor, deem o seu like, compartilhem com seus amigos, colegas, grupos de WhatsApp que vocês tenham que possam se interessar por esse tema. Não deixem de se inscrever aqui no canal, de marcar o sininho para que vocês possam receber aí as notificações dos próximos vídeos. E também não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook da F.oficial e no Twitter da F Oficial, tudo junto, sem o ponto. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.